Meditação. Bom dia, que a paz seja convosco. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Neemias, no capítulo 2, que diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Ataxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu o reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo? Disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? A palavra de Deus, ela nos diz nessa manhã sobre um copeiro chamado Neemias. Aquele homem passava por um problema a qual a sua cidade, a cidade dos seus antepassados, dos seus pais, a sua cidade estava destruída. E ele, sabendo daquela notícia, continuou trabalhando ali, servindo ao rei, a qual ele era copeiro, a qual ele servia. E passando por aqueles maus dias, sabendo que tudo acontecia naquela cidade, que tudo estava destruída, ele resolveu a falar dessa situação para com o rei, que era a autoridade que estava acima dele, que era o seu chefe, a quem ele servia. Ele contou a situação àquele rei, e aquele rei liberou a ele uma bênção muito grande, que foi deixá-lo ir ajudar a reconstruir aquela cidade que estava destroçada, destruída. O que essa palavra fala conosco nessa manhã? A palavra de Deus, nessa manhã, ela nos fala sobre as autoridades constituídas na terra. O Senhor nos chama a atenção nessa manhã em favor das autoridades constituídas por Ele na terra. Quem são essas autoridades, Eliette? Todas as autoridades constituídas, desde o presidente da República até um secretário, por mais simples que seja. Nós sabemos que para esse mundo funcionar com muito poder e com muita hierarquia, é necessário que nós venhamos nos submeter às autoridades constituídas. Essa palavra hoje nos diz que a bênção daquele copeiro de Neemias estava na mão de uma autoridade. E por Neemias se submeter a essa autoridade, com hierarquia, com humildade, ele veio receber uma bênção. A bênção de Neemias estava na mão daquela autoridade. O que o Senhor Jesus nos chama hoje a atenção? Qual tem sido o nosso papel e comportamento diante das autoridades constituídas na terra? Qual tem sido a nossa posição? Nós temos chegado diante dessas autoridades com humildade, como nos ensina a palavra, a orarmos por eles. Qual tem sido a nossa posição de humildade? Qual tem sido a sua posição? Tem sido de arrogância? Hoje é dia de nós refletirmos qual tem sido o nosso comportamento mediante as autoridades constituídas por Deus.
Qual tem sido o seu comportamento mediante ao seu professor? Você tem se submetido à autoridade dele ali no campo que ele é autoridade? Porque é muito sério. Para esse mundo funcionar da forma que eu e você desejamos, é necessário que nós venhamos nos submeter às autoridades. Ai, mas eu não concordo com isso. O que o Senhor nos manda, nos fala conosco nessa manhã, nos ordena, é orar por essas autoridades. O nosso posto é esse, orar para que o Senhor venha agir com a força do seu poder na mente dessas autoridades. Neemias, ele foi humilde, ele chegou diante daquela autoridade que estava acima dele e ele teve humildade em falar daquela bênção que ele precisava. Hoje eu quero que você reflita, eu e você venhamos refletir e pensarmos que há uma chave de bênção que pode estar na mão de uma autoridade. O Senhor Jesus nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Devemos respeitar as autoridades constituídas na terra para termos vida abundante. Devemos orar por eles. Devemos respeitá-los. Muitas das vezes nós não queremos nos submeter às autoridades. E para que essa terra, e para que esse mundo venha estar girando de uma maneira perfeita, há uma hierarquia que tem que ser cumprida e depende de mim, depende de você. Devemos respeitar o nosso próximo, as nossas autoridades constituídas, porque elas, você queira ou não, elas também são constituídas por Deus. Ai, mas eu não concordo com fulano que ganhou. Ore para que Deus venha abrir os olhos da nação, das pessoas a respeito do voto certo. É esse o nosso dever, é esse o nosso papel. Não é nós criticarmos, xingarmos, amaldiçoarmos as nossas autoridades que nós vamos ter o que nós queremos, uma nação melhor. O que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã é que Ele hoje está abrindo portas e que Ele hoje está tocando nas autoridades, porque não há nada impossível que Ele não possa fazer. Tudo é possível para o nosso Deus. Devemos orar para que o Senhor venha converter as nossas autoridades do mau caminho, para que Deus venha convertê-lo, para que Deus venha tocar em seu coração, para que Deus venha instruí-lo de uma forma certa, para que essa nação venha ter um caminho melhor através das autoridades, porque são elas que estão lá. São as nossas autoridades, são os nossos governadores, deputados que estão lá no poder. Então é por eles que nós devemos orar, para que Deus venha direcioná-los da maneira certa, para vir administrar essa nação, para que venha fazer as leis certas para essa nação. Hoje o Senhor está abrindo porta para você que crê. É para você que recebe essa palavra. Para você que crê que Deus pode tocar numa autoridade. Aquela porta que está fechada para você, que você acha que não tem solução. Ai, mas fulano não vai nem lembrar. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Faça como Neemias, que nós, eu e você, venhamos fazer como Neemias. Venhamos ser humildes diante das autoridades. Venhamos orar para essa autoridade, para que aquela porta que está lá no poder dessa autoridade venha ser aberta e nos alcançar. Ore pelas autoridades. Hoje eu venho convidar você, talvez até hoje você não tenha parado para pensar, mas mude hoje o seu conceito a respeito das autoridades e comece, em vez de falar, de reclamar, talvez até de julgar, a orar por eles. Deus, como mulher que eu devo orar? Deus, eu quero te pedir hoje em favor das autoridades do Brasil. Deus, eu quero te clamar para que o Senhor venha derramar o sobrenatural, a força do teu poder sobre a sua mente, sobre o seu coração. Ajudando eles, Deus, a administrar essa nação de maneira certa. Ore, eu venho te convidar a orar por essa nação.